Olá, muito boa tarde, meus amigos do programa Mercado Futuro. Depois de um longo e tenebroso inverno do distanciamento que ainda não acabou, eu nunca imaginei que eu fosse querer ter 90 anos para tomar a vacina logo. Mas agora, na atual situação, eu quase que estou querendo. Bem, o negócio é o seguinte, agora nós vamos fazer o programa desse jeito, longe e perto. Eu vou hoje conversar com um entrevistado que vocês conhecem, meu amigo, grande entrevistado, grande polemista, excelente pesquisador do Instituto de Economia Agrícola, IEA, um dos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, que é o Celso Luiz Rodrigues Vegro. A partir de agora, Celso Vegro. Olha, Celso, para mim é um enorme prazer, depois desse isolamento cansativo, ter essa sensação boa que eu estou tendo aqui de conversar com você sobre café e sobre mais um dos seus artigos, sempre que cria sempre uma certa polêmica no setor. Muito boa tarde, obrigado pela entrevista. Vamos em frente. Um abraço. A palavra é tua agora. Que bênção, hein, Resch, podermos nos reencontrar por esse meio e dar continuidade a essa troca de ideias tão importante que o seu programa e o Canal Rural, o Canal do Boi, leva para todo a nossa agropecuária, né? É um prazer enorme estar de volta consigo aqui e vamos em frente, Resch. Solta a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é sobre esse seu artigo do café. Você fala algumas coisas bastante polêmicas. Você cita a questão de logística, você cita a questão do consumo mundial de café, que exige aí de 3,5 milhões a 4,2 milhões sacas a mais por ano. Você fala, o Brasil é o grande produtor de café, um grande consumidor, mas você fala que o Brasil corre o risco de perder o seu market share. Baseado em que você está com esses argumentos? Bom, em primeiro lugar, Resch, virou lugar comum, né, dentre os analistas do agronegócio, tecer loas e boas sobre esse segmento. Né? E, de fato, nós temos coisas para comemorar. Né, é verdade, temos sim. Mas também temos assuntos preocupantes, muito preocupantes. Né? A cafeicultura é um deles. Tá? A cafeicultura brasileira hoje nos preocupa. Viemos de uma super safra, tá? E agora estamos entrando num ciclo de baixa comprometido por uma estiagem, estiagem com altas temperaturas entre agosto e outubro, nas principais cinturas, isso principalmente para a arábica. E agora em janeiro um veranico muito drástico também, pelo menos no sul de Minas, penalizando mais um pouco as lavouras também. Então, na cafeicultura a gente está com a luz amarela acesa. E por que isso acontece? Eu coloquei no meu artigo, eu coloquei lá bem destacado, que a tomada de decisão do investimento privado, ela se dá na área agrícola por meio dos preços recebidos. O preço recebido é a mola propulsora da tomada de decisão. E quando você compara os preços recebidos pelo cafeicultor com o resto da agropecuária, né, a desvantagem é tremenda. É tremenda. E fora que, numa produção de grãos, por exemplo, a simplicidade do sistema de produção é incomparavelmente menor, muito mais fácil fazer soja do que fazer café, muitíssimo mais fácil fazer milho com tecnologia do que fazer café com qualidade, né? Que você precisa de uma estrutura de preparo muito complexa e que demanda uma tecnologia bem intensiva, né? De secagem, de armazenamento, de descascamento, de lavagem, quer dizer, é um sistema complexo fazer café de qualidade. E milho e soja é commodity, colheu, está vendendo, né? Não tem que pensar em mais nada. Então, veja, comparando a rentabilidade dos demais cultivos com o que aconteceu com o café nos últimos anos, a desvantagem é tremenda. Quer dizer, hoje, a tomada de decisão para plantar café ela é secundarizada frente aos demais cultivos, até criações, né, no caso eu citei o boi gordo, que estão em muita vantagem frente ao café. E isso tem uma repercussão importante, Resch, que ninguém está pensando, e eu deveria ter posto no artigo, mas só me veio isso depois. Quando não se tem intenção de plantio de café, que é o caso que nós vivemos hoje, embora o preço fale, não, o preço está muito bom, R$700, veja bem, está muito bom para quem vai ter safra. Pouca gente vai ter safra. A quebra é em torno de 40% da produção de arábica esse ano. E sem produção, não importa o preço que exista, você não vai ter renda, não vai ter investimento.
Bom, então o que acontece? Numa condição em que o café é secundarizado na decisão de investimento, os viveristas também não se preparam. Tá certo? Então você perde o ritmo da coisa. Sem gente querendo plantar café, não tem viveiros formando muda, o ano que vem não tem expansão do plantio. Então tudo isso está gerando um ambiente em que nós podemos vir a perder market share nos próximos anos. É isso que está dito no artigo. Ou a gente desperta para a cafeicultura, e perder market share significa o seguinte, significa conceder espaço para a concorrência. Você me falou, não, por que justamente, por que o café está nessa situação e os grãos não estão passando por essa situação? Por exemplo, né, grãos e boi, em geral. Enquanto você tem na soja 3 produtores mundiais, fazem 80% da safra, né, sendo que Brasil, Estados Unidos e Argentina menos, mas Brasil e Estados Unidos praticamente, não tem concorrência nesse mercado. São 3 fornecedores mundiais. E nós, muitíssimos beneficiados pela guerra que o Trump iniciou com a China, beneficiou demais o Brasil na área de grãos. E enquanto você, no cafeicultura, você tem 150 países produzindo café no mundo. Não é? Então, a dificuldade de você ter uma formação de preços mais favorável para a região produtora, ela aumenta conforme aumenta a competição que existe nesse mercado. Em soja não tem competição praticamente. São 3 fornecedores mundiais e fim de papo. Afora que os produtores americanos, os sojicultores americanos, são beneficiados por políticas internas que garantem preço. E isso, de alguma maneira, acaba afetando a formação de preços também para os agricultores daqui. Né? Coisa que não acontece no café. Bom, isso é uma série de questões. Outra questão que favorece o grão, quer dizer, os grãos ou as lavouras que estão sendo melhor valorizadas nesse momento, é justamente aquilo que você comentou agora há pouco, a questão da proteção de preços. Está certo que a cafeicultura melhorou muito nesse aspecto, e hoje uma parcela significativa dos cooperados, dos cafeicultores, especialmente os cooperados, já fazem hedge, né, até para mais de um ano de safra. Mas isso é uma minoria ainda, hedge. Nos grãos, 80% já fazem isso. Ou mais até de 80%. Já rivaliza com os Estados Unidos. Todo mundo faz hedge de 1 ano, 2 anos na frente na área de grãos. Quer dizer, eles já têm essa vantagem, inclusive, né, de ter garantia segura, ter protegido o seu preço. E na cafeicultura isso ainda, digamos, está melhorando, está muito melhor do que era, mas não é uma realidade como um todo ainda. Espera só uma coisinha, Celso. 3 coisas, senão depois eu vou perder o rumo. Caso o Brasil perca o market share, quem na sua opinião, seria que ia abocanhar esse pedaço? Vietnã, Colômbia, enfim. Isso 1. 2, a questão do mercado futuro, eu sei que tem gente que usa, não precisa nem usar a bolsa, você pode vender futuro sem a bolsa, não é obrigatório. Mas, por exemplo, quem opera em bolsa, a bolsa tem um tamanho de contrato, e, enfim, tem regras, tem custos, etc, etc. Como se diz, eu vou pegar o exemplo da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Como os cooperados são, a maioria, pequeno na Cochupé, por exemplo, quem teria que fazer esse contrato futuro é a cooperativa e não o cooperado, é isso mesmo? Exatamente, Resch, mas vamos começar pelo começo. Quem seriam os candidatos a... Veja bem, o Brasil sendo questionado em sua liderança, por quê? Por que o Brasil seria questionado? A decisão de investimento hoje não favorece a cafeicultura. Essa é a situação real. Ao não favorecer a cafeicultura, nós não vamos ter toda uma produção que antecede a decisão de investimento, que é a produção de mudas, tá certo? Que não é uma área especializada. Não é o cafeicultor, poucos deles ainda continuam fazendo a muda na propriedade. A maioria adquire fora. Então, essas coisas todas conduzem a um cenário em que a renovação da cafeicultura, ou seja, a substituição de lavouras velhas pelas novas, que é o que acontece, o plantio no Brasil não cresce, deixei claro isso no gráfico, ele diminui. Né? Então, a formação que nós temos de lavouras novas é para substituir lavouras antigas, em quantidade insuficiente para repor o parque produtivo. Isso que está lá, isso está mostrado lá graficamente em cima de números. Tá? Então, essa tendência, a médio prazo, conduz a um cenário em que o Brasil vai perder
progressivamente vai perder market share. Candidatos para subsídio. Colômbia não é. Certamente a Colômbia não é. Então, Celso, vamos dar um pequeno intervalinho para deixar esse suspense. Se não é a Colômbia, eu estou achando que é um país da Ásia. Mas vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta já já. Perfeito. Olá, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, Celso Velo, e nós paramos o programa no intervalo com um certo suspense. Se o Brasil perder market share, quem será candidato a abocanhar esse pedaço? Porque o que o Celso está dizendo é muito interessante. Tem a questão, você falou de soja bastante. O pessoal lá da ProSoja Brasil, acho que no Mato Grosso, quando os europeus começaram a reclamar de desmatamento e tal, um dos diretores da ProSoja falou: eles que levem o carrinho deles para outro lugar, ou seja, que vai comprar soja de outro lugar, como se não tivesse. O mercado internacional não tem isso não, cara. Se você não vender, alguém planta. Mas vai lá, Celso, é com você. Concorrentes. Então, a Colômbia vem estagnada há mais de 20 anos, na faixa aí dos 12 a 14 milhões de sacas. Não consegue aumentar para além disso, né? Então, não percebo na Colômbia um concorrente capaz de abocanhar isso. Agora, Vietnã, sim. Né? Vietnã é um país que surpreende a cada temporada que passa, né? E deixa bastante... Já chegaram a 30 milhões de sacas, né? Para eles, a expansão é uma coisa muito... É possível pensar no Vietnã ainda mais forte. E aí vem os africanos tentando retomar uma parte do mercado que eles já possuíam e perderam, e a Centro-América, né, principalmente Honduras, que tem também exibido uma produção bastante crescente, já chegou a 7 milhões de sacas. Isso deu uma diminuída, mas também está lá disponível uma cafeicultura forte ali naquela região, do Centro-América, principalmente Honduras. Então, esses dois países que são o maior temor. Agora, você fala assim, serão capazes de suplantar ou adicionar aquilo que o Brasil deixa de ofertar? Eu creio que sim. Né? É possível esses países conseguirem isso. Não o fizeram nesse momento, porque a desvalorização do real foi tão intensa que deixou o nosso produto muito competitivo e fez esses recordes de embarques que o Secafé comemorou em 2020. Né? Então, mas agora essa realidade começa a diminuir, começa a mudar, porque podemos ter em 2021 uma valorização do dólar e isso diminui a competitividade do produto brasileiro. Uma desvalorização do dólar. Uma desvalorização do dólar, sim, uma desvalorização do dólar, porque por vários fatores, tá? E principalmente por causa do pacote fiscal do novo presidente americano, né? Então, bom, agora voltando para as bolsas. Então, primeiro eu acho que os asiáticos, um pouco na África e América Central. Asiáticos, as bolsas, Resch. Então, veja, as cooperativas têm liderado esse movimento. Né? Então, elas conseguem homogeneizar lotes e fazer, mesmo juntando pequenos produtores, conseguem homogeneizar lote e preparar para ofertar contratos na bolsa. Lembrando, né, Resch? Vamos lembrar também uma coisa importante. Menos de 3%, 2% dos contratos futuros terminam no físico. É muito raro. Né? Então, é raríssimo, né? Essa situação. Então, trata-se efetivamente exclusivamente de uma proteção de preços, que não envolve a transferência da propriedade da pilha de café. A pilha de café continua sendo do cafeicultor. Ele só está protegendo o preço daquilo. E em alguns casos, muito raros, acaba no físico, ele vai precisar entregar esse café. Mas é muito raro. Então, na verdade, é um seguro. É como se fosse um seguro, apenas. Lógico, você precisa ter a produção certificada e depositada em algum lugar. Você precisa ter isso. Mas encerrar no físico é muito raro. O que permite realmente essa questão de lotes por parte das cooperativas e poder viabilizar essa contratação coletiva. Isso está acontecendo, mas ainda é um processo que eu diria que não pegou um terço da nossa cafeicultura ainda. É muito pouco.
O produtor tem alguns problemas que a gente já conversou lá várias vezes, que é aquela história, eles se assustam com bolsa porque vende, mas não entrega, compra, mas não recebe. Agora, eu não sei a tua opinião. Se você pegar na experiência e você viveu isso, com certeza eu vivi, então você também viveu. Uma opção que me parece muito positiva para o café, mais do que para outras culturas, as commodities, é o contrato de opção. Todas as vezes que o governo fez contrato de opção, ele ganhou dinheiro. E opção, rapidamente, porque você está cansado de saber como é, você compra o direito de vender o teu café em dezembro, digamos assim, por R$ 780. Estou imaginando. Se chega lá, está 700, você exerce. Se está 900, você não exerce. Você perde um prêmio, que nem seguro de carro, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Veja, então eu estava comentando o seguinte: sem preço, se o preço recebido não favorece, né, a decisão de investimento não vai para aquele segmento. É o caso do café hoje. Né? Hoje, o que favorece? Plantar milho e soja, soja verão, milho safra, segunda safra, e pecuária de corte. É isso que está favorecendo. Quem for fazer, quem for atuar no agronegócio hoje vai pensar nessas duas coisas. O café está lá para rabeira. Tá certo? Você falou uma coisa muito importante. Qual a responsabilidade do agronegócio tendo em vista isso? Ou seja, se o Brasil começa a perder market share lá fora, vai ter escassez de produto. A briga pelo produto vai aumentar. Não é? Então, o nosso agronegócio, especialmente a indústria de torrefação e a indústria de solubilização, teriam que usar cada vez mais os mecanismos de mercado de opção para garantir um preço ainda melhor para os cafeicultores, que os permita, de fato, expandir as suas áreas, promover uma expansão de área e renovar com mais tecnologia as áreas existentes. Porque o que tem acontecido até agora, né, Regi? Por que o Brasil continua líder, perdendo área cultivada? Porque a tecnologia melhorou muito. Né? A tecnologia, quer dizer, as variedades, começando pelas variedades genéticas, as cultivares, né? São mais adaptadas e mais produtivas e que oferecem uma melhor qualidade. Esse é um primeiro ponto. Então, houve uma renovação da genética das lavouras. Houve um adensamento dessas lavouras. Né? Por exemplo, nesses últimos 20 anos, houve um adensamento, as lavouras mais adensadas, plantadas em renque. Houve a mecanização dessas lavouras. Tudo isso vem num processo. Né? E agora, finalmente, o último estágio está sendo a irrigação. Lavouras cada vez mais irrigadas. Esse pacote todo está chegando no seu limite. Não consegue entregar mais produtividade do que já está dando hoje. A média de 40 sacas hoje, que é a média perseguida pelos cafeicultores que investem em tecnologia, uma média anual de 40 sacas por hectare, ela é o limite do arábica. Ele não consegue passar disso de média. Você fala, não, eu vou conseguir fazer 70, 80 de média. É mentira, não vai fazer. Vai conseguir fazer uma média de 40, é uma média real que os cafeicultores perseguem e quem investe em tecnologia alcança. É lógico que quem investe com irrigação alcança mais fácil do que quem está no sequeiro, né? Mas é uma média. Então, esse limite do ganho de produtividade, ele já foi alcançado. Agora nós precisamos plantar mais café. E para que isso aconteça, sem preço, não vai ter. Esse que é a sinuca que o Brasil se encontra. Ele precisa plantar mais café e, ao mesmo tempo, precisa aparecer um preço melhor. E nisso, os contratos de opção que você mencionou podem ser uma ferramenta interessante de ser usada, mas preferencialmente pelo setor privado, porque o agronegócio tem que estar atento para isso. Tem uma visão de médio e longo prazo, ou seja, no futuro nós queremos café de qualidade e com fluxo de suprimento adequado. Para fazer isso, nós precisamos que o cafeicultor que está lá na ponta receba estímulos. Né? E o mercado de opções é um estímulo importante, quer dizer, é uma forma de não ter o ajuste diário, que é uma coisa que é horrível para o cafeicultor pequeno, e, por outro lado, o torrefador também se garante na sua margem. Né? Ele já sabe quanto que vai pagar pela matéria-prima, com a qualidade que ele vai receber, e ele tem uma margem garantida. Então, eu não mencionei isso no artigo, mas é uma estratégia que eu acho que a cadeia do agronegócio café do Brasil teria que estar implementando
nem que seja assim, digamos assim, vamos supor, algum estímulo do público poderia até haver. Digamos assim, metade do prêmio que a torrefadora vai pagar, o governo subvenciona, vamos supor, para dar um estímulo para que essa coisa funcione, né? E aí consiga fixar preços, vamos supor assim, 15%, 20% acima da entrega no físico hoje. Imagina, entendeu? Celso. Isso tudo daria um grande estímulo para que o cafeicultor, sabendo quanto que ele vai receber, tenha a iniciativa de voltar a plantar. Celso, é interessantíssimo. Nós vamos criar o maior caso com essa sua declaração. Você está chacoalhando muito o seu computador aí, está balançando muito. Nós, com essa coisa que o Brasil precisa aumentar o plantio de café, e pelo que eu li, acho que é artigo teu, a área está se reduzindo ano após ano, e o que está aumentando é a produtividade. Mas vamos dar um pequeno intervalinho e a gente volta já já para o último bloco. Até já. Ok, você assiste, não é milagre, você assiste o programa Mercado Futuro pelo Skype, eu estou gravando aqui. Perdão, vocês vão ter esse programa disponível na Rede PA Birus, do nosso amigo Serjão, que vai divulgar este primeiro programa, e nas redes do programa Mercado Futuro, aquelas que vocês sabem, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, LinkedIn, aquilo tudo. Hoje eu já vou para o último bloco, mas ele vai voltar rapidamente com um pesquisador científico do IEA, Instituto de Economia Agrícola, que, aliás, eu dei uma notícia outro dia, Celso, que sempre que se faz uma pesquisa sobre o tema que eu vou falar, sobre o lugar das mulheres nos conselhos de administração, nos cargos de chefia e tal. E eu dei essa notícia dizendo que em São Paulo isso já mudou. Eu recebi uma notícia daí da secretaria, onde você trabalha, dizendo que dos 7 institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, 4 são dirigidos por mulheres, grandes pesquisadoras, uma excelente formação, assim como você foi do IEA, agora é uma colega sua que é diretora do IEA. Bom, para a gente retomar o café, Celso, você se lembra, porque tem a ver com o café. O Brasil, lá atrás, o Brasil não era grande produtor de algodão. Os produtores de café, aqui em São Paulo, no Paraná, eles davam uma pequena área para os seus trabalhadores, além da casa, e os trabalhadores plantavam algodão. Era uma coisa bem amadora. Hoje, o Brasil é um dos principais players de algodão no mundo. São áreas enormes, super tecnificadas, porque o algodão é caríssimo, não sei se é mais caro que café, mas é muito caro produzir algodão. E os produtores de algodão, se pegar a Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, eles já estão vendendo safra 2023. Eles vendem o algodão, fixam o preço em dólar para diminuir o risco ao máximo. Isso é um bom exemplo para os grandes produtores de café, não é não? Exatamente, quer dizer, o preço do produto e o câmbio tem que sempre caminhar juntos, né? Porque são as duas coisas que são voláteis no Brasil, muito voláteis, especialmente o câmbio. Então, você precisa travar as duas coisas para que realmente você esteja assegurado, né? Digamos assim, é preciso ter uma assessoria, né? Não é muito simples você chegar e fazer no peito, na raça, essas coisas. É preciso ter uma assessoria e a própria Bolsa exige que isso seja feito por intermédio de uma corretora. Né? Então, Resch, eu acho que a cafeicultura está caminhando nesse sentido. Não é na velocidade que a gente gostaria, já deveria ter acontecido antes, né? Não aconteceu antes. Por razões diversas, né? Assim, o que a gente percebe, né, Resch? Percebe que o cafeicultor ele tem muito, digamos assim, muito ciúme do seu produto. O meu café é melhor que o do vizinho. Então, essa coisa de fazer lotes, de juntar a produção, acaba sendo um entrave um pouco, sabe? Diferente de soja, milho, isso aí não é problema. Algodão não é problema. Entendeu? Porque é um padrão que não difere muito um do outro. Agora, no café, sempre tem aquela coisa meu café é melhor que o do vizinho. Né? E outra dificuldade, né, Resch, assim,
é aquela coisa, né? Que na cafeicultura ainda tinha aquela ideia, eu até falo isso no artigo, né? Do plantar para vender. Ainda essa ideia é muito forte. Eu vou plantar para vender no futuro. Não, você vai vender para plantar. Essa expansão diária que eu discuti como uma coisa relevante, estratégica para o Brasil, quer dizer, o meu artigo termina dizendo isso, é estratégico para o Brasil aumentar a produção de café. Continuar com o avanço da produtividade nas áreas que já são comerciais e ampliar a área com novos plantios. Esses novos plantios já tem que vir nessa lógica. Dentro disso tudo que você falou para o algodão. Travando preço e travando o câmbio. Vou dizer uma coisa para você, Resch. Lavouras hoje de café irrigadas, com 1 ano e meio tem safra. 1 ano e meio já tem safra. Tá certo? Não é cataçãozinha como antigamente. Produz 7, 8 sacas por hectare na catação. Não, é safra de 25 sacas. Já tem. Esse é um grande, até isso eu já explorei num artigo meu, né? Que o pessoal reclama muito dos dados da Conab. Né? Mas o que tem a vida é isso. A Conab não levanta a produção de área e informação. E tem café nessas áreas. Eu calculei uma vez com o Eduardo lá do Secafé, o Eduardo Heron. Grande Eduardo Heron. Eu calculei com ele essas áreas, fizemos umas simulações de arábica, robusta, irrigado, sequeiro, cada região do Brasil e tal. Daria uma variação de 5 milhões de sacas, velho. Até 5 milhões de sacas, vindo dessas áreas de catação. Essas lavouras modernas, em 18 meses, produzem 20 sacas. Não tem dúvida. Tá? Então, é preciso mudar um pouco essa metodologia da Conab e começar a trazer essas áreas de informação, especialmente as irrigadas, para a produção já de 18 meses. Eu tenho uma pergunta para você, Celso. Nosso tempo já está se esvaindo aqui. Mas você fala em novas áreas de plantio. Onde seriam essas novas áreas? São Paulo, Paraná ou Minas? Ou Rondônia, sei lá. Então, Resch, o problema de área no Brasil área não é um problema limitante, né? O que nós temos visto todos os cultivos agrícolas estão crescendo em cima de pastagem. Basicamente pastagem. Na cafeicultura tem uma diferenciação um pouco mais diferenciada, que ela também avança nas regiões montanhosas, ou seja, nas pastagens de gado e leite, por exemplo. Né? O que tem se visto é isso. Na região de Franca, por exemplo, que eu conheço melhor, né, a cana, inclusive, avança em cima de cana. O café? Avança em cima de cana, né? Aquele período que a cana ficou com o álcool, ficou com os preços congelados, e teve todo aquele celeuma em torno do sucro energético, o segmento sucro energético inviabilizado por uma política da Petrobras, naquele momento, muitas áreas de canas foram substituídas por café. Né? Isso aconteceu bastante em São Paulo. Não é antagônico? Essa é a minha última pergunta já. Não é antagônico, por exemplo? Tem a teoria de que muita gente defende que café, bebida boa de café é de 1.000 metros, 1.200 para cima. E você fala que a cafeicultura moderna é irrigada, é mecanizada e tal. Na montanha, quando você planta café com arco e flecha, você não consegue mecanizar. Isso não é antagônico para a gente concluir o programa? Certamente, Resch. Plantar café na montanha, se não for em patamares hoje, não tem como competir. Né? Então, tem tecnologia dos patamares, né? A gente já conhece, já está muito disseminada, os cafeicultores já sabem disso. Né? Então, construção de patamares e plantio em nível na montanha. Isso é perfeitamente viável e já está dominada essa tecnologia e mecaniza 100% depois. Né? Praticamente 100%. Então, e não é cara. Fazer os patamares não é caro. Né? Já tem estudo de custo de produção disso aí, não é uma coisa cara de se fazer. Então, na verdade, Resch, deve crescer nessas áreas. E veja bem, café é diferente de soja, não precisa de milhões de hectares. Se você crescer aí 50 mil hectares um ano, 30 mil no outro, já dá um input de produção fantástico, né? Não precisa ser de 20 milhões de hectares, que nem a soja cresce 2 milhões ao ano. Não é isso que o café precisa. Precisa 30 mil hectares, 20 mil hectares já estaria de bom tamanho para o Brasil manter sua produtividade sua produção lá em cima, uma produtividade excelente, porque são áreas novas, e manter os concorrentes bem distantes dessa nossa liderança em produção e preços. Uma boa fazenda no Mato Grosso
já é suficiente para aumentar a produção de café no Brasil. Celso, eu quero te dizer o seguinte: passou alguém aí que eu vi uma sombra. Esse programa agora é um programa familiar, porque a gente faz de dentro de casa, né? Então, eu queria compartilhar com você o seguinte: eu estou me sentindo super feliz de ter feito esse exercício aqui de entrevista com você. Acho que o conteúdo foi muito bom. Só tenho a te agradecer e vou te chamar logo, logo para a gente continuar esse papo. Muito obrigado e até o próximo programa. Um abraço, Resch. Foi ótimo estar contigo novamente. Um abraço para você também. Tchau, tchau. Gente, é isso. Uma vez por semana agora, programa Mercado Futuro via rede para vocês. Até o próximo.